Ei, gente, mais um episódio do Sempre Pode. Meu nome é Jéssica, sou dermatologista do Nucleodome e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Afinal, a gente sempre pode melhorar. Eu sou a Laura, sou cirurgiã plástica aqui do Nucleodome e hoje nós temos um convidado super especial, CEO do Nucleodome, meu chefe, tá, gente? Dr. Paulo Henrique Laia. E hoje nós vamos conversar várias coisas que muita gente tem dúvidas sobre você, né, doutor Paulo? Muito obrigada pela presença. Muito bem-vindo. Obrigado a vocês, um prazer poder contribuir com alguma coisa para a gente poder gerar um pouco de conteúdo, né? Exatamente, todo mundo morre de curiosidade de saber como que é, né, a sua vida particular, um pouquinho depois dos bastidores do consultório. E eu vou começar com o assunto da expectativa dos pacientes, porque a gente sempre lida com pacientes, às vezes, com expectativa alta, expectativas irreais, e a gente tem que saber lidar muito bem com isso. Então, eu queria saber como é você no consultório. Bom, eu acho que a boa relação médico-paciente, para que não gere problema nem para a gente, nem para o paciente depois, ela é baseada na confiança e numa postura muito cristalina do cirurgião em relação às expectativas. Um dos maiores problemas que a gente tem é quando o paciente tem expectativas irreais. Então, abordar isso antes da cirurgia é fundamental. Eu vejo que alguns colegas optam por não abordar a limitação de resultado que esse paciente tem por conta de medo do paciente decidir operar com outra pessoa. Se esse paciente não está preparado para ter um resultado real que condiz com a anatomia dele, ele tem que operar com outro, né? Porque se operar com a gente, nós vamos ter problema. Então, abordar para os pacientes que as questões anatômicas, o que ele traz de bagagem, de oscilação de peso, de gestação, tudo isso conta e favorece ou não no resultado. Então, acho que a melhor maneira de se abordar o paciente é abordar com muita sinceridade. Sincerão, perfil sincerão e conduzir as coisas com muita tranquilidade. E os pacientes chegam com foto assim para você? Ai, Paulo, eu quero a barriga de fulana, quero o peito de ciclana. Isso é super interessante, pelo seguinte, tem muitos cirurgiões plásticos que não gostam, né, de que o paciente traga fotos para o consultório. Eu acho que desde que a gente deixe claro para o paciente que aquele resultado é uma inspiração e que não uma promessa de resultado, é ótimo que ele traga alguma sugestão de onde que ele quer chegar. Porque o pequeno, o grande, o bonito, o natural, né? É muito individual, né? A Laura falou do natural, porque assim, vira e mexe, o paciente já fala, não, eu quero aquela prótese, por exemplo, natural, pequenininha. Aí traz uma referência de foto, é uma prótese que bate lá na clavícula, né? Então, a referência de natural para ele, para aquela paciente, é uma coisa que para a gente não é. Não é tão natural, né? Então, eu não vejo como um problema trazer fotos, mas a gente tem que aterrissar alguns pacientes mais ou menos na questão da expectativa que a gente acabou de falar. De mama, né? Natural com colo bem marcado. Eu sempre tento falar assim, entendi, então deixa eu ver mais ou menos, né? Então, para conseguir chegar na imaginação que aquele paciente tem. Que às vezes é isso, ele vai falar uma coisa, mas não condiz com a realidade, né? O pequeno para ele, para mim é grande, a gente tem que alinhar muito bem as expectativas, né? Alinhar muito bem a conversa. E queria saber, você também conversa de riscos, né, da cirurgia, que a gente sabe que cirurgia plástica não é, às vezes as pessoas vão fazer uma cirurgia plástica brincadeira, né? Brincadeira, não, é um procedimento cirúrgico, né? Então a gente tem que ser sincero também nessa parte. Demais. Hoje mesmo tive uma paciente que acontece todos os dias, que ela estava doida para escutar que ela ia fazer uma cirurgia sem risco. Ela mora numa cidade aqui da região metropolitana. Eu falei, você vai pegar o seu carro e você vai voltar para a sua cidade. Tem risco? Aí ela, Então as pessoas não podem encarar a cirurgia como um hiato na vida. Então tudo que ela faz tem risco. Aí chega no momento da cirurgia, desce uma luz no cirurgião e na paciente, e aí a gente não tem mais risco, né? Então, o risco sempre vai existir. O importante é o paciente procurar uma equipe como a nossa, né, que é super cuidadosa, que tem tudo que existe no mundo para prevenir complicações, né? Por quê?
é andar de carro blindado numa rodovia pedagiada, num dia ensolarado, descansado. Tem que ser assim. O risco de acidente tem, né? Mas em condições ótimas, tudo flui melhor. E quando acontece qualquer coisinha, às vezes mesmo que não aconteça, mas a gente tem uma preocupação, se a gente fala com o paciente, ele fica mais tranquilo, né? A gente, às vezes, na cirurgia, a gente vai ficar de olho na areola, né? Tudo mais. Então, ele já sabe que a gente está preocupado e também fica mais tranquilo que a gente está preocupado. E saber que está sob os cuidados de uma equipe que tem segurança para conduzir qualquer tipo de intercorrência, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, os pacientes que evoluem bem, a gente anda de mão dada com eles, né? Os pacientes que têm uma intercorrência, a gente anda abraçado. Isso é muito natural para a gente, porque a gente entende, né, que a boa prestação de serviço, a boa assistência ao paciente, a boa relação, o dever nosso como médico é estar muito perto nas horas boas e, sobretudo, nas horas ruins. Com certeza, né? Isso faz parte do nosso senso de responsabilidade, né? Como bons médicos e que queremos o melhor resultado para o paciente, tanto estético quanto também da saúde dele. E pra gente é fácil porque é verdadeiro, né? Então, assim, não é uma maneira de se convencer os pacientes a operarem com a gente. Então, a gente verdadeiramente acha e acredita que isso sim é bom. Tem que operar, né? Tem que fazer procedimento com uma pessoa que você confia, com um médico que você conhece a formação, né? Você sabe que ele vai estar ali o tempo inteiro, né? Isso que é o mais importante, não. Uma outra coisa que a gente também tem que falar que é o antes e depois. Muita gente cobra antes e depois e quer ver. E a gente sabe que às vezes não é a realidade, né? Eu posso te mostrar um resultado maravilhoso, mas não quer dizer que você vai ter o mesmo resultado. A gente tem que pensar no biotipo, no corpo desse paciente, né? Nas histórias que ele já passou. E eu queria saber o que você acha do antes e depois. Olha, a maioria dos pacientes que chegam até a gente, esses pacientes eles já nos pesquisaram. Então, assim, eu não tenho muita demanda de ter que provar para o paciente que eu consigo fazer um bom resultado. Então, assim, geralmente, assim, o que me deixa mais feliz é quando vem um paciente e fala, como que você chegou aqui? Minha prima operou com você, minha amiga operou com você, e aí eu fui no salão, encontrei com a do lado, eu achei que era um sinal que eu tinha que vir aqui, né? Então, assim, ela já vem com 3 referências muito, muito fortes, né? Alguns pacientes pedem para ver, e aí eu fico com a sensação que esse paciente está pedindo para ser enganado, né? Porque se eu for selecionar dentro do pool de pacientes que a gente tem aqui no Núcleo Dome os melhores resultados, nós vamos conseguir alguns dos melhores resultados do mundo em cada cirurgia para a gente poder mostrar, mas não necessariamente ele vai alcançar. E aí eu estou gerando a expectativa que a gente conversou que não é tão boa. Então o que eu faço geralmente quando alguém me pede, eu falo, olha, para eu não te enganar, nós vamos fazer assim, da maneira mais transparente. Vou te mostrar primeiro o resultado que eu tiver aqui. A gente guarda o celular no álbum de cópia digital. Vou te mostrar assim, o primeiro resultado que aparecer. Então, é um resultado muito recente, pode ser bonito ou pode não ser. Vamos ver o que você acha. Aí, às vezes, por exemplo, quando a gente está passando, é um resultado muito bonito, mas, por exemplo, é uma pessoa super conservadora, e eu mostrando um resultado de uma mulher que tem um braço totalmente tatuado. Então, assim, eu jamais mostraria um braço totalmente tatuado para uma pessoa super conservadora. Aí a pessoa vê que é real, né? Que a gente está mostrando a coisa como ela é. Transparente. E aí eu acho que é justo com o paciente. Entendi. Muito bom. E outra coisa é o marketing médico que está vindo com tudo nas redes sociais, né? A gente vê no Instagram e tudo mais, a gente, né, nós somos médicos, cirurgiões plásticos, estamos aqui no podcast. E como é que você encarou esse começo, assim, de Instagram, de redes sociais, às vezes um pouco de invasão dos pacientes nessa parte, assim, da sua vida? Só pegando um gancho na sua pergunta, assim, eu fui um dos primeiros médicos, pelo menos da nossa especialidade aqui em Minas, a começar a mexer com o Instagram. Então, muita gente assustou com aquilo e não conseguia entender o que era uma rede social. Hoje em dia, todo mundo que entendeu, que não entendia, tem e se utiliza disso, né? Sim. Então, o tempo é o senhor da razão e a gente fica rindo, né, de como as coisas evoluem rápido, né? Mas as redes sociais, eu acho que elas são super importantes porque, por exemplo, eu acabei de conversar com uma paciente minha da Alemanha,
né? E que ela chegou no nosso serviço aqui através da rede social. Então, ela possibilita que pessoas que não têm muito fácil acesso ao nucleodome, que elas entendam um pouquinho da realidade que a gente alcança mais pessoas. Uma paciente, acho que foi segunda-feira, ela veio na consulta, ela chegou para mim e falou assim: nossa, eu já te conheço tem tanto tempo. Né? Isso acontece. Por quê? Porque a gente não sabe. Assim, aí pergunta para mim, fala assim: eu vi que você estava viajando para o lugar tal, como é que foi lá? Então, assim, a gente compartilha, né? E todos nós aqui temos, né, muita proximidade com as pessoas que nos seguem, né? Mantemos ali alguma privacidade, mas eu acho super benéfico. A gente mostra o nosso trabalho, a gente não precisa simular que a gente faz as coisas certas ou as coisas com qualidade, porque a gente realmente faz, é a nossa rotina, né? E a pessoa, quando ela pisa, que ela tem certeza que tudo que ela está vendo no Instagram realmente é verdade. Então, eu acho que no processo de encantamento do paciente, que eu acho que é válido, o paciente tem que ser encantado desde o momento que ele pisa aqui até o momento que ele recebe a alta, às vezes começa antes mesmo dele pisar. Né? Então, por isso que a gente investe em conteúdo de qualidade, igual vocês estão fazendo aqui agora. Eu acho que é bom a gente conversar também, às vezes conversar de uma forma mais simples para os pacientes entenderem, mostrar um pouquinho de bloco cirúrgico, de dentro do consultório, como é que é, né? Para às vezes fica mais animado. Conectar melhor, né, com os pacientes. E uma coisa que é legal, que você falou, é que quando o paciente pisa aqui, confirma tudo que ele vê na rede social, né? Porque o que a gente vê às vezes é muita enganação. Então, pessoas que expõem informações que não têm. Então, a gente tendo essa segurança de saber onde a gente se formou, todos muito bem formados aqui e que estão sempre se atualizando, não tem essa questão de enganar o paciente, né? Que muitas pessoas têm preconceito com isso. Então, esse lado do marketing, quando você faz de forma séria, na verdade, ele só reverbera coisas boas, né? Para o paciente e para a gente. A gente mostra o que a gente faz, o que a gente é. A gente não fala que a gente é melhor que ninguém, a gente não fala que nós somos únicos. Então, assim, a gente simplesmente está alinhado com o objetivo do paciente, que é de buscar um resultado bonito, que é né, muitíssimo importante, alinhado a segurança e boa prestação de serviço. Né? Isso deveria ser o mote de todos os médicos, né? Mas a gente sabe que às vezes as coisas escapam um pouquinho. Aqui não escapa, não. Exatamente. E você formou uma equipe muito grande, né? Que a gente tem uma equipe que é o P+D, que hoje tem 76 colaboradores, isso já aumentou, né? Que aumenta. Com certeza já aumentou. Até a última vez que eu sabia era 76, com certeza já aumentou. Sempre aumenta, né? E eu queria saber, assim, como começou, como é que você pensou nessa ideia de equipe que é tão legal e juntou pessoas tão boas, né? Que querem sempre o crescimento do outro. Eu queria saber como é que começou isso. Olha, teve uma vez, lá no início, que eu viajei, eu lembro direitinho, eu estava com a minha esposa no carro, e uma paciente super importante, eu estava nos Estados Unidos, ela me ligando e precisando que avaliasse uma mama que estava soltando uns pontinhos. E aí eu tive que pedir um favor para um colega, e esse colega meio que aceitou, e o atendimento dessa paciente não foi muito bom. Então, como nós não somos seres onipresentes, né, eu cheguei à conclusão naquele momento que seria bom trabalhar em conjunto. Jamais imaginei que a gente, num curto espaço de tempo, ia ter uma equipe tão grande. Né? Por que eu gosto de trabalhar em equipe? Primeiro, que o paciente não fica desassistido. É uma equipe multidisciplinar, né? A gente consegue trocar ideias dos nossos casos, né? Essa semana a gente estava conversando sobre um caso seu. Então, às vezes, a pessoa nem é mais experiente que você, mas tem um olhar diferenciado, enxerga uma coisa que você não viu, né? Então, todo mundo contribui, desde os novos talentos que chegam à nossa equipe até a turma mais veterana. Eu acho que essa sinergia de também trocar o tempo inteiro tem sempre... Claro que a gente cresce a nossa equipe de maneira muito orgânica, muito programada, né? Até porque não é fácil a gente encontrar pessoas, né? Com um perfil que a gente gosta, né? Então, eu acho que vai se renovando,
né? Então vai havendo troca de experiência, a assistência ao paciente é maior, né? E possibilita ter um lugar tão grande quanto esse que a gente tem, né, com uma melhor ocupação do espaço. Então, no fim das contas, fica interessante para todo mundo, para o profissional médico, que consegue ter uma estrutura grande, com boa ocupação, e o paciente de poder usufruir dessa estrutura. De ter acesso a muitos, né, profissionais na equipe, ter facilidade, comodidade de fazer praticamente tudo aqui, né? Teve um marido que reclamou comigo esses dias. Ele falou assim: minha esposa operou tem 3 anos, ela não sai do nucleodome até hoje. Exatamente, porque operou, aí depois faz laser de cicatriz, aí depois desce, faz preenchimento, faz body tight, e aí depois nutrologia, nutrição, e aí vai seguindo. Isso aí. E falando de equipe também, né? O que você busca, assim, um profissional para integrar a sua equipe, as qualidades? Olha, a condição sine qua non é ética, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais prezo é a manutenção do excelente ambiente de trabalho que a gente tem, né? Então, as pessoas são pessoas do bem. Então, mais importante que formação bom, é ser uma pessoa ética e do bem, né? Porque formação, se por acaso tiver alguma deficiência em alguma área, a gente tem muita gente competente, né? Que a gente consegue correr atrás. Então, a manutenção desse ambiente de trabalho, eu acho que é fundamental, e os pacientes notam isso. Então, é bom para a gente que trabalha, né? Vocês me chamaram para participar aqui, eu não sei nem que horas são, são 8h30, a gente vem feliz, depois de um dia pesado de trabalho. A gente pode contar um com o outro. Por quê? Porque é um prazer prestigiar vocês, é um prazer trazer informação nesse novo modo que vocês estão trazendo. Então, assim, você vem feliz. Se o ambiente não fosse bom, se não fosse um ambiente ganha-ganha, que todo mundo contribuísse, né, a disponibilidade cai automaticamente. Então, assim, ser uma pessoa ética e do bem principal, né? Em seguida, quanto mais bem informado, menos trabalho essa pessoa dá pra gente, porque senão a gente forma também, né? A gente tem, às vezes, a pessoa vem de alguma residência que tem foco em determinada área, a pessoa é espetacular naquela determinada atuação, mas precisa aperfeiçoar. Precisa, e isso é legal pelo número de profissionais que a gente tem, então a gente consegue, né, suprir essa deficiência, né? E acho que é o mais importante, é isso mesmo. Né? É muito o coração e a técnica. Parte da equipe, né? A gente sente vários pacientes falam com a gente: nossa, tão gostoso estar aqui, né? A gente vê que vocês são amigos, a gente sente uma energia boa, né? A gente quer estar nesse meio, né? E a gente trabalha muito, todo mundo vê, né? Estamos aqui depois de um dia de consultório, nossa vida louquíssima, operando muito. E eu quero saber como é Paulo fora do consultório. Os raríssimos momentos, né? Não, sem dúvida nenhuma, eu passo infinitamente mais tempo aqui do que eu passo em casa, né? Então... Podia ter um quartinho, né? Não, podia ter um quarto. Não, eu já dormi no hospital algumas vezes, né? Assim, pra facilitar a vida. No início, assim, que eu operava mais do que eu opero hoje, que a gente foi limitando um pouquinho, eu já acabei tão tarde de cirurgias que eu tinha que estar tão cedo que eu optei por não ir embora. É melhor ficar. Então, assim, pedi uma vaga na internação lá e fiquei. Já aconteceu algumas vezes, né? Mas durante a semana realmente tem muito pouco tempo. Eu chego muito tarde em casa e eu acordo 5h30 todos os dias, né? Seguindo aí as orientações da Renata e da Lilian, né? Da Renata e da Lilian. Negociável, né? Eu malho 3 vezes por semana e fim de semana a gente coloquei agora alguns esportes. Então comecei a andar de bicicleta, etc. Mas assim, eu fico muito por conta dos meus filhos no fim de semana, né? Então, sou doido com os meninos, eu não tenho muito tempo durante a semana, fico um pouco de consciência pesada, mas mais do que consciência pesada, eu sinto falta mesmo. Então, eu meio que foco os meus fins de semana nas atividades dele. Muito gostoso também ficar com a família, né? A gente precisa. Eles puxam nossa orelha às vezes, né? E recarrega as nossas energias, né? Que a gente tem que estar bem para os pacientes e o que a gente tem em casa fortalece a gente para oferecer o melhor para eles, né? E depois dos filhos sempre tem um vinhozinho, senão o pessoal vai achar que eu tô omitindo, né? Tô ali todo feliz aí que eu ganhei um vinho no paciente, já tá guardadinho ali. Maravilha.
Paulo, e a gente acompanhou aí a sua saga nos procedimentos estéticos, né? Fez um vídeo, você veio, a gente fez tudo que era possível. Conta pra gente como que foi a sua experiência, como você se sentiu e a repercussão disso, assim. Várias pessoas vieram comentar comigo, eu vi lá que o Dr. Paulo fez, não sei o quê. Então deu uma repercussão muito legal. Eu sou mole pra dor, né? Então, assim, a Laura e o Lud sempre falavam comigo assim, mentira, mais o Lud, a Laura é boazinha. O Lud fala assim, você é super boazinha. O Lud fala assim, você está derretendo. Você está entendeu? derretendo. Você é um cirurgião plástico, você não pode ficar assim. Pode ficar assim. E homem costuma ter uma autoestima muito boa. Eu olhava no espelho e achava que eu estava ótimo, né? Mas enfim, aí eu resolvi fazer alguma coisa. Eu falei, já que eu vou fazer sob sedação, que eu não aguento, né? Não tem a menor. Eu já fiz o Botox nele, tá, gente? Eu sei o que Não, que é. não dá. Eu fiz sob sedação, né? Com ótimos médicos, né? Inclusive, né? Vocês estavam lá. E eu acho que foi uma coisa muito legal, assim, por que eu fiz questão de mostrar? Para promover verdadeiramente a liberdade em poder fazer um procedimento e ter um resultado legal. Eu tenho os amigos mais que não perdoam uma vírgula no mundo. Ninguém... Zoeiros, não né? Não teve. Porque eu acho que... Eu achei que ia ter e não teve, porque eu acho que os caras olharam e falaram assim, eu vou lá fazer esse negócio. Vou fazer esse negócio também, né? Tem muito preconceito, né? No de mundo homem também, que agora tá mudando, mas às vezes os homens são mais resistentes a fazer procedimentos estéticos e cuidar da pele. Às vezes não tem muito saco. Às vezes chega no meu consultório assim, vem com a esposa e fala assim, eu nem sei porque que eu tô aqui. Minha mulher que mandou eu vir fazer um botox, não sei o quê. Sim. Então, às vezes... E na verdade, às vezes até a demanda é dele, só que ele não se sente confortável nem de admitir que ele tem essa demanda. Então, assim, eu fiz um monte de coisa no rosto, eu nem conto pra ninguém, entendeu? A gente sabe. Eu fiz um monte de coisa e eu tive um resultado super natural. Né? Então, com conforto, né? E com conforto, né? Eu terminei, saí e fui almoçar na casa da minha mãe. Né? Então, a recuperação, eu trabalhei no outro dia cedinho, né? Super tranquilo, não tive nenhum tipo de problema. Porque às vezes o homem fica assim, eu vou ficar sem poder trabalhar e tudo. Né? Homem não faz as coisas porque, tem medo da repercussão social disso, dos amigos. Da zoeira, né? 2, não gosta de gastar dinheiro, né? Então quer pão duro com ele mesmo. Sim. Né? E 3, ele tem medo de ficar afastado do trabalho, de diminuir a capacidade produtiva. Então, uma coisa muito legal que a gente mostrou é que ele volta a trabalhar no dia seguinte, que ele não precisa sentir dor, etc. Né? Não é muito barato, mas dá mas vale a pena o investimento, vale a né? pena. A gente preza pelos resultados naturais, né? Assim, sempre com muita naturalidade, investindo em qualidade de pele, né? E com o conforto da sedação, que é um remedinho para dormir, né? Você vem, dorme um pouquinho, geralmente dura um turno, né? Da manhã, assim que a gente ficou, e sai super tranquilo, né? O turno que eu tava um caco, né? Dá para ser menorzinho se você estiver bem. Dá pra ser mesmo, mas a gente juntou muitos procedimentos por conta do seu tempo também. A gente já fez tudo de uma vez. A gente aproveitou. Mas isso é a melhor coisa, gente. Faz tudo de uma vez, resolve. Esse negócio de ficar fazendo as coisas no pinga-pinga não dá, não. O ideal é que a gente sempre mantenha os cuidados. Mas para quem aguenta, eu que sou mole, vai ter que ser em bolos mesmo, né? Vai ter que ser em bolos, não, mas eu também, assim, eu sinto muita dor também. É difícil alguns procedimentos, né? Eu fiz o Morpheus no consultório e falei, não, Deus me livre, vamos para sedação, que é a melhor coisa que tem. E foi muito tranquilo, né? Muito mais confortável. E tem essa questão cultural, né? Assim, quando nós fomos um dos primeiros a comprar, né? A plataforma do BodyTite, e aí a gente via vídeos, né? Assim, do pessoal de fora. O pessoal de fora faz tudo com o paciente acordado. É surreal, não é isso? Então, quando a gente vai ver aqui, é uma questão cultural nossa. A turma não gosta, quer não ver nada e etc. Por isso que a gente foi mudando ao longo do tempo. E hoje a maioria dos pacientes, tirando algumas pacientes que são super resistentes, que geralmente não é homem, geralmente é mulher. Geralmente é mulher, pode ter certeza. Super resistentes à dor, a maioria prefere o conforto da sedação. Com certeza, né? Isso aí não tem jeito.
e investir em autoestima, né? Como é que você está se sentindo? Assim, você se sentiu mais jovem? Uma vizinha minha que é muito querida falou assim, tira a barba que tá parecendo que você tem 20 anos. Então, assim, a barba me envelhece muito, que é muito branca. Mas assim... Você ficou um tempo sem barba, Fiquei um tempo sem barba, mas assim... É um charme, né? Assim, é aquele negócio. Quando você tá mais novo, você tem que parecer mais velho. E quando você começa a ficar mais velho, você quer parecer mais novo, né? Então, assim, a minha barba tá quase toda branca, mas quando eu tiro, eu olho e falo, pô, ó, tô novinho, né? Então, assim, eu vi realmente uma melhora, né? Assim, de preenchimento. De descansar o rosto também, sim, né? Sim. Assim. E o formato me agradou também, assim, a barba disfarça, mas eu tenho um queixo menorzinho, né? Aqui tinha descido um pouco, essa definição de ramo da mandíbula é muito bonito para todo mundo, Sim. né? Então, só não fizeram meu botox no dia que eu vou ter que fazer agora de acordado, né? Mas tem muita coisa. Mas a gente faz, você vai ter que fazer bem devagar. A Laurinha tem técnicas maravilhosas. Tem técnicas. Técnicas para eu sei, eu já passei por isso, é super tranquilo. Porque eu Mãos sinto de fada. muita dor. Eu também não gosto de fazer procedimento. Por mim, eu fazia tudo sedado. Inclusive, eu tô precisando fazer botox. Eu também, Eu gente, enrolo um pouquinho. Assim, eu passo um pouquinho do tempo porque eu acho muito chato. Então, eu faço com muito cuidado e do jeito que eu acho que eu sinto menos dor. Então, eu faço em todo mundo. Todos os meus pacientes sabem que eu sou, assim, super delicadinha, que é um momento desconfortável para o paciente, né? Tá sentindo dor, né? Não é uma coisa agradável. Mas a gente faz, né? A gente faz tudo para ficar sempre jovem, sempre bonito. E a gente vai agradecer ao Dr. Paulo por ter vindo aqui no nosso Sempre Pode, falando um pouquinho de cirurgia plástica. Nós vamos ter outros momentos para voltar. Muito obrigada pela presença, né? Obrigado. E a gente sempre pode melhorar. Com certeza. Muito obrigada, Dr. Paulo. A gente sabe que a sua vida é super corrida e a gente valoriza demais que você esteve aqui com a gente, agregando, trazendo mais informação para os pacientes. Sim, né? Junção de duas coisas, né? De poder estar com a equipe e poder transmitir informações de qualidade para os pacientes. Então, vocês podem sempre contar comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, conteúdo de qualidade é o que se precisa, né, para que as informações cheguem de maneira bem clara para os pacientes, que eu acho que é o objetivo de quase todos. Com certeza, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês.